Oi, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Será um estudo, de certa forma, diferente, né? Porque a gente vai estudar parágrafo por parágrafo, né? Linha a linha do livro. Vamos ler uma parte do livro, comentamos em seguida, depois a gente lê um outro parágrafo e assim sucessivamente. Há muitos estudos que, que a avaliação, que a análise e os comentários são feitos de uma forma mais global, mais sintética, vamos dizer assim. No nosso caso, vai ser uma coisa extremamente analítica, né? Comentando muitas vezes os comentários de Allan Kardec. Então, vamos conversar sobre isso e gostaria de ter a interação de vocês, com dúvidas, com, com críticas, se for o caso, mas, enfim, gostaria de ter um feedback com o que vocês estão achando, porque é algo novo, né, que a gente está tentando colocar para vocês. Então, vamos lá, vamos começar a introdução. Não sei quantas partes darão, porque a introdução do Livro dos Espíritos é longa, mas a gente vai aula por aula, né, em vídeos que deverão durar 15 minutos, no máximo 20, justamente para não ser uma coisa cansativa, né? Até porque todo mundo vive numa extrema correria e é difícil parar, né? O que é necessário, né? Para a gente se aprofundar e nos aprofundar no conhecimento espírita. Vamos lá, então. Item 1. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-los à doutrina dos espíritos. Fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Anfibologia, eu coloquei aqui um glossário aqui embaixo, ocorre quando a construção de uma frase permite dois significados diferentes. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Certo? Então, o que ele quis dizer aqui? Né? A parte toda da introdução é voltada para nos explicar o que eles estão fazendo ali, né? Então, não dá para pular a introdução. Isso, houve pessoas aqui que já me procuraram. Vamos começar já da pergunta número 1. Eu acho que a introdução é extremamente importante para familiarização até dos termos que serão utilizados ao longo do livro, né? Então, a introdução é extremamente importante para a compreensão, né? Então, vamos lá. O que está sendo dito aqui? Até iniciar esse livro, não existia o Livro dos Espíritos, tá? Então, não existia a comunicação dos espíritos dessa maneira. E nesse processo, né, de uma comunicação catalogada, de uma informação codificada, né, ele teve que criar alguns termos que até então não existiam. Então, ele teve que criar, acima de tudo, um vocabulário novo. E como expressar? Qual termos vou utilizar? Então, o que está acontecendo aqui? Palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo, né, já tem uma acepção bem definida. Como ele diz aqui,
Dar-lhes outra, no segundo parágrafo, ó, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já das numerosas de anfibologia, né? Então, se você não definir bem o que é uma coisa ou outra, vai dar ambiguidade, ou seja, você não vai saber exatamente do que se trata cada termo, né? A pessoa, vamos considerar que isso aqui está começando agora no mundo e ninguém sabe do que se trata. Que espiritualismo é esse, né? Hoje a gente tem isso, a pessoa fala assim, eu sou espírita, mas ainda tem pessoas que perguntam, mas é de Kardec ou de Umbanda? Aí no último parágrafo ele coloca, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, o que a gente conclui? Eu posso ser espiritualista porque eu acredito que existe algo além da matéria, além do corpo físico, né? Além desse planeta, mas não faz de mim um espírita. O espírita, o espírita, além de espiritualista, ele acredita em quê? Em reencarnação. Porque eu posso acreditar que existe algo depois, mas que ninguém reencarna, entendeu? Porque nesse caso eu seria um espiritualista, mas não seria um reencarnacionista. Estão conseguindo acompanhar? O espírita, o espírita é reencarnacionista e ainda acredita que pode haver comunicação. Comunicação entre aqueles que estão na carne e os que não mais estão. Ok? Vamos lá. Na sequência. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, veja bem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse texto todo que vocês estão vendo aqui é texto retirado do Livro dos Espíritos, ok? Literalmente. Então vamos lá. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Tá complicado? Eu acho que ficou bem claro esse texto, né? Certas pessoas têm dificuldade de colocar nome, né? Até para, se vai fazer um joguinho no computador, vamos criar lá o nome do login, o nome do avatar, ele tem dificuldade de colocar o nome, né? Então, o que acontece na época? Eles tinham que criar uma doutrina e dentro dessa doutrina tinham que cunhar novos termos que não ficassem alheios ou naqueles que já existia. Então eles pegaram o mesmo radical espi, né? E disso aí transformaram em, ao invés de espiritualismo, em espiritismo. E ao invés de espiritualistas, em espíritas ou espiritistas. A doutrina, então, espírita é o quê? Espiritualista. Porque ela crê em algo além da matéria, mas ela vai mais a fundo ainda, porque ela é uma doutrina que é, além de tudo, uma codificação.
que é algo no sentido moral, que é de transformar em algo diferenciado dos outros. Então, quando fala espírita, é um espiritualista que acredita no que consta no livro dos Espíritos. Perfeito? Vamos em frente. Item 2. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóboda que toda a doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. O que é a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um se dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Segundo uns, a alma é um princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado que nenhum som mais emite. Não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então, aqui ele já começa para falar do termo alma, né? A alma aqui está grifado apenas aqui no texto, no livro não está, apenas para deixar uma coisa bem clara daquilo que está sendo discutido. Muitos pontos serão conversados a partir desse termo, do termo alma. Vamos lá, vamos em frente. Como ele diz aqui, a outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóboda que toda doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias à míngua de uma acepção bem determinada. A palavra alma. O que acontece? Eu tenho um corpo físico, né? E daí passa a habitar nesse corpo o quê? Uma alma. E a partir do momento que o corpo deixa de existir, a alma também deixa de existir. Entendeu? Então, aí é a questão de interpretação. A questão de interpretação. Eu estou lendo aqui para vocês a interpretação, como diz o texto aqui no terceiro parágrafo, segundo uns. O que estes pensam? Que eu tenho um corpo físico e daí passa a habitar uma alma. Quando esse corpo físico deixa de existir, a alma também deixa de existir. Né? Para que eles possam nos passar o conceito que eles não vão ter alma, eles estão passando alguns do que existem, entendeu? Eles estão colocando aqui pontos de vista de algumas pessoas, de alguns grupos que existiam na época. Por isso que a gente fala, hoje em dia existem muitas religiões, cada um com seu ponto de vista, né? Então, os conceitos do que é a alma para várias religiões diferem de uma forma assim gigantesca. Vamos para o próximo slide. Pensam outros, ó, esse aqui é outro ponto de vista. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo.
O que é panteísmo? O panteísmo, aqui embaixo, ó, crença de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa e que Deus não existe como um espírito separado. No panteísmo, defendem que Deus é todo o universo, a mente humana, as estações e todas as coisas e ideias que existem. Certo? Então, primeiro a visão orgânica. Vamos lá. O corpo morreu, não tem mais alma. Então, essa outra visão que está apresentando aqui esse slide é que Deus é a centralização de toda a vida. E ele empresta esta centelha a outros seres. E quando a pessoa morre, essa centelha volta para Deus. Então, qual que é a contestação aqui? É que nesse processo, quando voltássemos para Deus, nós perderíamos nossa individualidade. Acompanham? É como se toda vez que eu morro, eu reseto, né? E então, nesse caso, seria impossível haver aquela progressão individual que temos, que nós acreditamos de uma existência para outra, né? Vamos em frente. Segundo outros, olha só, hein? Uma outra vertente, uma outra forma de pensar. Segundo outros, finalmente a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é a causa e não o efeito, é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Então, finalizamos aqui com três ideias diferentes. O que eles estão dizendo é que quando usamos o termo alma, as pessoas têm abertura para entender qualquer uma dessas situações. Então, qual que é a definição que nos importa nesse estudo? Está aqui. A alma, na primeira linha, ó, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Entenderam? Se não entenderam, depois me chamem no grupo que a gente conversa. Próximo slide. Aqui a gente finaliza a aula de hoje. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um do seu ponto de vista. Cada um do seu ponto de vista pode, com razão, defini-la como faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se a acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Então aqui eles fecham essa temática, né? Cada um pode chamar a alma como quiser. O que eles estão dizendo aqui? Não existe um termo que está certo. A escolha é indiferente. O que é necessário é um entendimento entre todos. Aí eles concluem que o mais lógico é tomá-lo na sua acepção,
na sua acepção vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. É isso, pessoal. Hoje a gente finaliza a parte 1 da introdução, que a gente está se familiarizando com esse conteúdo, que é um conteúdo que realmente merece um aprofundamento, merece uma interação, merece um diálogo sobre isso, né? Que é o Livro dos Espíritos, para que a gente possa chegar no momento das perguntas e ter condição de literalmente dialogar sobre esse conteúdo, que é um conteúdo profundo, um conteúdo vasto, né? Mas gostaria muito de saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, e nos encontrarmos novamente na próxima semana, ok? Uma boa semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.